Diante dessa operação da Polícia Federal, o deputado Rogério Correia, do PT, avisou que vai encaminhar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma questão de ordem em que solicita a substituição do senador Marcos Duval na CPMI do dia 8 de janeiro. Eu vou abrir aspas. Quem está prestes a virar réu não pode estar lá, investigando a si mesmo. Eu fecho aspas para essa manifestação de Rogério Correia, deputado do PT. Tiago Pavinato, diante então desse caso de investigação que envolve o senador Marcos Duval, é recomendável que ele deixe o colegiado da CPMI, que apura os atos do dia 8 de janeiro? É recomendável que ele seja colocado de lado de qualquer cargo que ele ocupe na CPMI. Da mesma forma que é recomendável que seja colocado de lado qualquer deputado do Partido dos Trabalhadores que haja com a intenção de obstruir requisições ou requerimentos para a oitiva de próceres do Partido dos Trabalhadores, que provavelmente ou possivelmente, tanto quanto o senador Marcos Duval, tenham algo a esclarecer sobre o dia 8 de janeiro. O Dantas, ele resumiu bem a ideia. Se Marcos Duval tivesse algo de bombástico, interessante, revelador, que fosse definir os rumos da investigação sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, por que aconteceu, como aconteceu e se alguém se aproveitou para majorar o dano. Explico. Às vezes alguém faz um dano num tecido. Imaginemos um pedaço de tecido raro, uma peça de democracia, um tecido caro, raríssimo. Alguém vai e faz um furo nesse tecido. Vamos pensar que o dono desse tecido, talvez, ou quem tem a guarda desse tecido, porque a democracia não tem dono, mas tem guardiões. Olhe esse furo e fale, eu vou aproveitar que alguém furou, tem a foto de alguém furando, eu vou rasgar de ponta a ponta. Eu não posso dar a culpa desse rasgado completo da democracia a quem fez o furo. Então tudo isso tem que ser investigado. Então, da mesma maneira que o Marcos Duval, ele tem elementos que podem esclarecer e não o levou institucionalmente durante a CPI, numa sessão de CPI, não protocolou esse documento de maneira que esse documento deixasse de ser um segredo de Estado e passasse a incorporar o conjunto probatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, uma vez que ele rompeu com o seu dever funcional, que, ao invés, estando ele na CPMI, protocolar e tornar este documento oficial para que as partes que o produziram e as partes que o receberam pudessem ser convocadas a prestar esclarecimentos, mas, pelo contrário, o fez da pior maneira possível, da mesma maneira que ele deve ser colocado de lado para que ele seja ouvido, porque, de uma certa maneira, se esses documentos forem reais, ele acabou atrapalhando a investigação e deixando mais distante uma possível elucidação do que aconteceu no 8 de janeiro, todo aquele que quer blindar alguém que esteja na linha de comando da Polícia Federal, do Gabinete de Segurança Institucional, é parte investigada nesta CPMI. Eu não posso ter alguém que queira blindar o G. Dias, como a relatora da CPMI fez. Eu não posso ter alguém que, por mais inocente que seja, queira blindar o ministro da Justiça e da Segurança Pública, porque ele é chefe da Polícia Federal, como a relatora da CPMI fez, sem coragem, sem ter vergonha nenhuma de assumir que não estaria ali investigando, porque ela só trabalharia com fatos concretos, e os fatos concretos, nós sabemos, é tudo aquilo que não é vazado, mas é dado como migalha para que o público se satisfaça com uma explicação, ou, quando é vazado, bem dissimuladamente, as pessoas que estão no poder começam a se movimentar para deixar tudo como está. Então, é muito revoltante tudo o que acontece. É muito revoltante ou é muito decepcionante, para falar um termo mais exato, ver que um senador da República que supostamente tem documentos tão importantes, utilizou mal
utilizou indevidamente esses documentos e, ao invés de colaborar para a elucidação dos fatos dentro da CPMI, usou-os de maneira ilegal, de modo a atrapalhar não só a elucidação dos fatos, mas a sua participação. Se é que ele tem tantas informações, deveria ter agido conforme os ritos da CPMI, porque não importa se convocado ou não, ele poderia protocolar, ele poderia apresentar isso, levar a uma sessão da CPMI, mas não o fez. Fez de maneira incorreta. Então, tanto ele passa a ser um suspeito, quanto qualquer parlamentar ligado ao Partido dos Trabalhadores ou ao ministro da Justiça ou ao ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Todos estes não deveriam fazer parte da CPMI, porque uma investigação não pode blindar suspeitas, não pode blindar teorias, não pode absolutamente nada. Eles têm a obrigação, o dever funcional de investigar e investigar tudo que aparece. E tudo que aparece dentro do cerco das narrativas que tentam explicar como surgiu, por que aconteceu e por que os danos foram tão grandes, estes são investigados e nunca podem ser investigadores sob pena de parcialidade. Agora vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, também queria a sua análise sobre esse pedido do deputado do PT para a retirada de Marcos Duval da CPMI. Não faz sentido, como quase nada nessa história faz sentido. Na política brasileira nunca foi tarefa fácil a gente estabelecer relações de causa e efeito, entender minimamente o que está acontecendo. Hoje isso é praticamente impossível, porque a insegurança jurídica que reina no país praticamente garante que qualquer coisa possa acontecer ou não acontecer. Quem sabe? Nós estamos vendo uma mistura de política com justiça e com polícia de uma maneira que não se via no Brasil há muitas gerações. E a pergunta que está na cabeça de todos os brasileiros, que muita gente me faz quando me encontra na rua, é a seguinte: o Brasil está mesmo perdendo a sua sanidade institucional? Ou as coisas sempre foram assim? E só nós, os pagadores de impostos, os eleitores, os manéis, é que não ficávamos sabendo? E aí, nesse momento, a gente entende a importância da comunicação, a importância das redes sociais. A gente entende o porquê de tanto esforço para amordaçar, para calar e para censurar. José Maria Trindade, agora em Brasília. Zé, o quanto a falta de um discurso claro, linear, acabam prejudicando a credibilidade, a defesa e os argumentos do senador Marcos Duval? Pois é, olha, eu conversei hoje com 2 deputados e um senador, e todos estão achando estranho que o Congresso Nacional não se posicione diante exatamente desta ação contra o senador Marcos Duval. Digo, posicione. O Congresso tinha que dizer não, o ministro tem razão e ele quebrou o decoro parlamentar, nós vamos caçar o mandato dele. Ou do outro lado dizer, não, ele é inocente, nós temos que defendê-lo. O Congresso não tem o direito, a Constituição não dá aos presidentes da Câmara e Senado o direito de simplesmente fechar os olhos e fingir que nada disso está acontecendo. Quando eu digo isso, eu quero me afastar do mérito desse julgamento. Quem tem que fazer esse julgamento? O mérito é o Congresso Nacional. O mandato parlamentar não é um direito individual, é uma condição. Ou seja, está ali no Congresso Nacional pessoas que, teoricamente, são respeitáveis e detentoras de decoro. É essa formação, é esta credibilidade do Congresso Nacional. E isso não está acontecendo. Na CPI, o senador Marcos Duval, ele deve participar. Ele é senador. Não existe meio senador, não existe um senador um pouco por cento, existe senador ou não senador.
não se pode dizer que ele não é senador da República. A partir do momento que ele estaria impedido de participar de qualquer comissão, ele já não seria mais um senador no exercício da sua função. Lembrando que um cargo eletivo, ele não é um documento que ele guarda debaixo do braço. É uma condição e um direito do eleitor que o colocou lá. Esta é a realidade. Esta área de inteligência, ela é muito sensível. Muito sensível. Tanto é assim que fez por bem o Constituinte de 88, né, que elaborar a Constituição, colocar o Senado Federal como guardião, como controlador, como observador do Serviço de Inteligência da Presidência da República. E existe no Senado Federal essa comissão. E essa comissão funciona, vem funcionando, elaborou vários documentos. E o senador Marcos Duval é integrante desta comissão e, por isso, ele teve acesso a documentos da ABIN. A ABIN, constitucionalmente, é obrigada a apresentar ao Senado Federal, a esta comissão, né, todas as informações requeridas. O Serviço de Inteligência, ele não anda no escuro e na ilegalidade, mas anda no sigilo. Os agentes da ABIN são recrutados por número, fazem concurso por número e não recebem o nome no contra-cheque como um servidor público. Isso para preservar o tipo de trabalho. Eles vão na frente, quando o presidente da República vai fazer uma visita, eles vão na frente, se infiltram em possíveis manifestações, avaliam riscos, né, e levantam todas as informações. A maioria dessas informações não está em grampo telefônico, está no dia a dia, ali no dia a dia mesmo, em conversas, em publicações, tudo isso. Então, esse sistema de inteligência, ele é sensível sim, por isso o Senado, né, tem esta comissão exatamente para fazer essa avaliação. O senador Eduardo Girão diz com toda a propriedade exatamente isso, de que está acontecendo uma invasão de poderes e num determinado momento o Congresso vai ter que colocar o pé no freio. E dizem alguns lá o seguinte: é um momento, isso vai ser corrigido, haverá um refluxo. Não é fácil, não é fácil. É como aquela história que eu falo da bicicleta, da catraca da bicicleta, só vai para frente. Fazer um recuo assim é muito perigoso. Então, retirar o senador Duval da CPI é uma agressão ao Congresso Nacional. Ele é um senador da República. Repito, não vou entrar no mérito das acusações graves contra ele. Agora, se o Senado entender que são acusações graves e pertinentes, tem que caçá-lo, senão tem que defendê-lo. É isso, investigação que envolve o senador Marcos Duval e a possibilidade do parlamentar deixar o grupo que apura os atos do dia 8 de janeiro no Congresso Nacional, a CPMI. Vamos voltar a Brasília. O Cláudio Dantas, inclusive, tem um complemento, tem uma informação importante. É isso, Dantas? Daniel, olha só, voltando à questão desses relatórios que o Marcos Duval diz ter e que vaza em pílulas de forma editada. Além de não fazer sentido, você tem na própria CPI o ex-diretor da ABIN, atual deputado Alexandre Ramagem. Então, assim, o Marcos Duval, inclusive, me parece dissociado da própria oposição dentro da CPMI. Ele poderia se articular com o próprio Alexandre Ramagem e solicitar essas informações, inclusive com a fundamentação necessária ali e precisa de alguém que dirigiu o órgão, que conhece por dentro o órgão e que sabe exatamente o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Agora, eu vou além disso. É um pouco o que o Pavinato estava dizendo. Se ele já tivesse elementos, já tinha divulgado. O pessoal no chat aqui está falando isso. Se tivesse realmente alguma coisa importante, já tinha divulgado. E eu uso esse argumento para o outro lado também. Por quê? O que a gente tem visto nos últimos meses são vazamentos seletivos de investigações que têm como alvo final o ex-presidente Jair Bolsonaro e que toda hora a Polícia Federal tem uma coisinha nova. Me lembrou, inclusive, aquela série de matérias da Vaza Jato, do Intercept, que nunca divulgou o arquivo como um todo, nunca disponibilizou o arquivo de forma integral para a sociedade.
um arquivo que tem sido utilizado aí agora pelos réus, pelos condenados da Lava Jato para anular as condenações, e era assim, era toda hora, toda semana tinha uma matéria pingando nova, com uma descoberta nova, que na verdade eram extratos, né? Eram frases que eram pinçadas para a construção de uma narrativa, muitas delas absolutamente distorcidas. Então, o que a gente está vendo? A PF está se prestando a isso, a constituir, a configurar, a consolidar um ambiente na República, um ambiente na sociedade, justamente para se enfraquecer, para atingir um objetivo político, enfraquecer uma figura política. Então, assim, investigação não pode ser assim. Investigação séria, você faz a investigação, você conclui a investigação e apresenta um inquérito forte, um relatório de indiciamento, uma denúncia. Até agora a gente está esperando a denúncia em relação ao Anderson Torres. A gente não sabe nem que acusações estão sendo feitas, nem a defesa dele sabe. Então isso não pode acontecer. Isso tem que parar. Isso tem que parar. Por quê? Porque isso se assemelha, isso se aproxima muito de um comportamento também aloprado, que não é punido, de um deputado, que é o Janones, que inclusive durante a campanha espalhou uma porção de fake news, nunca foi punido pela maioria delas, e uma delas ele chegou durante um debate presidencial, postou nas suas redes sociais que estava com o celular do Bebiano, que traria uma coisa espetacular, disse que seria apoteótico que ele divulgaria do celular, não divulgou nada. Nunca divulgou nada. Como é que a pessoa é capaz de manipular a opinião pública dessa maneira e não ser responsabilizada? Como é que as instituições começam a ser utilizadas para manipular a opinião pública brasileira de uma forma assim afrontosa? Não é possível. A sociedade ela tem que estar desperta, tem que estar lúcida nesse processo e entender que nós estamos assistindo narrativas, modelos de narrativa que são construídas com objetivo político. Não tem nada a ver com uma investigação séria e com justiça sendo feita de forma equilibrada. É o que dá a entender. Eu gostaria que minha compreensão fosse diferente, mas os fatos teriam que ser diferentes também. Ainda na investigação que envolve Marcos Duval e a realização da CPMI, vamos fechar esse assunto com o Thiago Pavinato em 3 minutos. O Dantas, ele pegou um ponto importantíssimo, que é a Vaza Jato. O que a Vaza Jato fez? A Vaza Jato, ela violou a intimidade, violou a inviolabilidade dos sigilos telemáticos de correspondência. Então, ela divulgou os segredos de outras pessoas. Então, o crime que Glenn Greenwald cometeu é o mesmo crime que está sendo imputado ao Marcos Duval. O mesmo artigo 153 do Código Penal Brasileiro, agravado pelo parágrafo 2º, que é envolver a administração pública. O mesmo crime, sem tirar nem pôr. Dantas, obrigado por lembrar disso, porque o Glenn Greenwald não teve uma devassa por conta da Vaza Jato. E sabe o que acontece, senhores? Essas provas da Vaza Jato foram mantidas nessa semana pelo STF. O STF que deixou destruírem as provas ilícitas obtidas contra a Odebrecht. O STF que mandou bloquear o Twitter e as postagens que Marcos Duval fez por serem provas ilegais, por violação, pelo crime de divulgação de segredo. O STF que mandou destruir as provas contra a Tacla Duran. O mesmo STF mandou manter as provas ilegais contra Sérgio Moro, Dallagnol, em decorrência da Vaza Jato. E a Vaza Jato cometeu o mesmo crime que Marcos Duval. E é aí que eu me pergunto, é demais, senhores, eu pedir coerência? É demais eu pedir que o princípio da igualdade, sem o qual não há democracia, valha e ele tem que valer dentro dos tribunais? Porque isso não é um ataque às instituições. Fazer esse tipo de denúncia que nós fazemos é trabalhar em prol das instituições, porque atacam as instituições aqueles que desvirtuam os seus valores. Então, se eu tenho
Na Vaza Jato, a preservação de provas ilegais, e com Marcos Duval a destruição, com a Odebrecht a destruição, com Tacla Duran a destruição, mas eu só tenho a manutenção da ilegalidade para atacar os inimigos do rei, que agora é Lula, e que já disse que queria feder trocando o U pelo E. Um desses dois personagens da Lava Jato, que é o Sérgio Moro, eu não consigo ver justiça, senhores. E mais ainda, eu não consigo ver justiça quando eu vejo uma mensagem como da Gleisi Hoffmann dizendo, aspas, no Twitter, chegou a hora da verdade para o bolsonarista gordofóbico. Marcos Duval tentou, junto com o Bolsonaro e Daniel Silveira, armar plano para grampear e incriminar Alexandre de Moraes. Fecho aspas. Gordofóbico, depois da fala que a gente viu de Lula ontem na reunião de ministério, falando com Flávio Dino, aquilo é uma fala gordofóbica. E outra, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, liberou todo mundo para votar a favor da criminalização da discriminação contra políticos e investigados. Marcos Duval é um investigado, ele não pode ser discriminado. É no mínimo contraditório o que o PT faz. É vergonhoso que uma senhora como Gleisi Hoffmann, que é também ela investigada por desvio de bilhões de reais para a campanha, fazer agora a desforra. Porque muito mais grave do que a revelação de documentos sigilosos é o desvio de bilhões para a campanha política. Porque o desvio de bilhões, a corrupção mata. A corrupção causa fome. A corrupção, ela evita que doentes sejam tratados em hospitais. A divulgação de documentos sigilosos não. Então tome vergonha, dona Gleisi Hoffmann.